O lance, né, nesse monitor aqui que eles têm no banco de reservas, uma revolta... É complicado falar sempre de arbitragem, né? Tá falando de arbitragem e não falar do que foi o jogo. Mas foi um erro que decidiu a partida. Nós tentamos, mas eu tava lá, eu fui, acabou o primeiro tempo, eu tava no banco de reservas, fui lá falar com ele. E ele achou que eu tava cobrando de forma mal educada ele, acabou mandando eu sair, mas assumiu que errou. Só que eu assumi o erro, a gente tá aqui, a gente coloca o nosso trabalho em xeque, todo nossa preparação vai por água abaixo por um erro de arbitragem. Que ele assumiu que errou, que eles podem errar, a arbitragem é ser humano, eles podem errar, mas a cada jogo continuam errando e nada é providenciado, a gente não tem uma saída. Infelizmente, essa é a nossa arbitragem, a gente lamenta por ele, a gente fica chateado, mas foi um lance que acabou determinando o que foi o jogo. Alguns lances ele dava falta, outros não davam. Fica complicado a gente falar de arbitragem. A gente não pode também jogar toda a culpa na arbitragem, temos que assumir que fizemos um jogo um pouco abaixo, erramos o que a gente não está acostumado a errar, mas o erro dele determinou o resultado do jogo. Então a gente tem que cobrar sim por uma arbitragem melhor, mas agora tentar esquecer, tentar absorver esse resultado, porque a gente joga contra eles novamente em casa e a gente precisa fazer pontos. Claro que a gente não pode afirmar nada, não dá para cravar o que foi dito pelo Flávio, mas, segundo apurou o Ricardo Lai, o Marlon teria dito que o árbitro pediu desculpas e assumiu o erro do primeiro tempo, né? E o Richardson corroborou, confirmou isso há pouco ali, batendo um papo com o Ricardo Lai. Então, claro, para o torcedor do Ceará, sai o gosto amargo da derrota, mas o Richardson também foi muito consciente em assumir que o time também não fez um grande jogo, né? Não foi o jogo mais... Realmente a gente fica muito chateado, indignado com um erro assim, de um lance simples. Às vezes tem lance que é complexo, mas um lance muito simples para um árbitro experiente como o Flávio errar, né? Até um pouco antes também teve um lance que o Samuel Xavier esticou a mão, levou a bola com a mão, não foi marcado, o quarto árbitro do lado. Então, assim, os atletas, de um modo geral, vão ficando chateados. A gente não gosta desse tipo de postura, mas é uma situação que aconteceu. Um campeonato tão ajustado como é o Campeonato Brasileiro. A gente fica muito triste a gente não quer que o árbitro erre, né? Mas, assim, o Ceará, de uma certa forma, dentro da competição, já teve umas 3 ou 4 situações aí, e a nosso favor não teve nenhuma. Não que tem que errar a nosso favor, tem que ser justo, tem que ser uma boa arbitragem, né? Mas se tem um time que pode reclamar, se você buscar, o Ceará é uma dessas equipes. Não quero, de forma alguma, tirar o mérito da vitória do Fluminense, que foi muito melhor do que a nossa equipe, a todo momento da partida, mas o lance decisivo do gol foi uma falta que não existiu. O Ceará, para você, está se complicando cada vez mais nessa briga contra o rebaixamento, ou é um time que, pela campanha aplicada no primeiro turno, vai ficar por ali, não vai correr riscos? Como é que você vê o Ceará? Fluminense a gente sabe que está brigando pela Libertadores. Não, para mim, corre sério risco, Renato. Até porque a gente vê um momento do Ceará muito abaixo do que a gente já viu no primeiro turno. Um Ceará onde que somou vários pontos importantes, né? E agora você pega uma sequência de derrotas, né? E isso acaba você perdendo a confiança também. Você não vê, de repente, jogadores chamando a atenção. Acontece uma situação como aquela numa falta, né? E aí sai o gol também. Então são momentos que aí o Ceará tem que se unir, o Condé tem que unir o seu grupo, até porque os outros times ali que estão ali embaixo, Renata, estão encostando. E o Ceará a gente não vê uma melhora, principalmente na sua estrutura tática. Então vai ter que ter muito trabalho aí para a sequência do campeonato. Muito bem, na sequência... Mesmo considerando a questão da arbitragem, o Ceará não jogou nada. A verdade é essa. Foi um jogo horroroso do Ceará, uma atuação muito ruim, como o próprio técnico Léo Condé reconheceu. E o maior problema, acho que o maior incômodo do torcedor do Ceará hoje é de ver um time inofensivo. O Ceará foi um vazio de ideias no jogo de ontem e não conseguiu em nenhum momento incomodar, agredir o time do Fluminense. O Ceará tem uma defesa sólida, é verdade, é a 5ª melhor do Campeonato Brasileiro, mas o ataque não funciona. O Ceará é o 3º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Só marcou mais gols do que Sport e Juventude, os 2 piores times do campeonato. Então está muito claro que ofensivamente o Ceará precisa melhorar. É um time que não tem ideias, que não consegue organizar jogadas. É uma dificuldade muito grande
para conseguir fazer com que os homens de frente tenham uma capacidade de boas finalizações. Isso acaba impactando em desempenhos individuais também que ficam abaixo do esperado. Os próprios jogadores de ataque também não têm rendido o necessário nessas últimas rodadas. Então, é claro que o problema é maior do que isso. O momento é preocupante. São 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem ganhar. Das últimas 12 partidas, o Ceará venceu apenas 2. O Ceará vai entrando no momento de oscilação, de irregularidade, no momento mais importante do campeonato, no momento que não pode vacilar. E muito disso se deve a essa pobreza e essa dificuldade ofensiva que é vista jogo após jogo e ontem, mais uma vez, se fez presente no Maracanã. Fala, rapaziada. Flusão venceu mais uma. Um jogo nível técnico bem baixo. Bem baixo, assim, um jogo morno. Mas eu não vou falar de tática, não vou me aprofundar muito nesse jogo de hoje, nem tão pouco no jogo daqui a pouco da semifinal da Libertadores entre Flamengo e Racing, porque amanhã estarei no Seleção Sport TV, eu e você. Mas o jogo do Fluminense, apesar de eu achar o Fluminense foi superior, assim, se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Fluminense, amplamente superior, apesar do nível técnico baixo do jogo em geral, mas o lance do gol tem que ser bem realista. O juiz teve um erro grotesco e eu tenho certeza que se fosse contra o Fluminense nós estaremos aqui falando pra caramba. Então errou muito contra o Ceará, não foi mão, não foi nada.